dia, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula digital? Então vamos lá. Foco na nossa lição, desliguem tudo que possa interferir a concentração de vocês. Tenho também perto papel, caneta e lápis para que vocês possam fazer as anotações. Também vou pedir para que vocês pausem este vídeo, façam a oração de vocês para que nós possamos começar a nossa aula. Vamos lá? Nós começamos semana passada a lição com o título Ouvindo a Voz de Deus, baseado em 1 Samuel. Hoje nós teremos a parte 2 e a parte final da lição. O personagem principal da nossa história é Samuel. Ele foi uma criança muito desejada pela sua família, porém a sua mãe, Ana, ela não podia ter filhos. Então ela orou, rogou a Deus para que desse um filho a ela. E ela e Eucana, seu marido, foram agraciados por Deus com o nascimento de Samuel. Eles colocaram o nome de Samuel porque tem o significado de Deus ouviu. Em forma de agradecimento a tudo isso, eles decidiram dedicar a vida de Samuel à obra do Senhor. Então, quando ele ainda era criança, eles levaram Samuel ao templo, lá em Siló, para morar com Eli, que era o sumo sacerdote daquela época. Nós também falamos que nós veríamos a vida de Samuel em 3 aspectos, como profeta, sacerdote e rei. Nós vimos semana passada Samuel como profeta. Hoje nós veremos como sacerdote e rei. Então vamos lá? Vocês já sabem o que é um sacerdote? Além dos profetas e juízes, Deus também usava o sacerdote para guiar o seu povo. Eles eram os responsáveis por toda a parte do culto e adoração. Eles também eram o intercessor do povo. Por isso que nós colocamos aí esse ícone com 2 mãos, intercedendo para exemplificar o sacerdote. Os sacerdotes, eles eram os únicos que podiam entrar na parte interna do tabernáculo, chamado de lugar santo e santíssimo. Então, o povo, eles levavam as ofertas até o sacerdote e o sacerdote que apresentava essas ofertas ao Senhor. Naquela época, os principais sacerdotes, eles chamavam-se Ofni e Finéias. Eles eram filhos de Eli, mas eles eram sacerdotes ímpios. É triste nós vermos isso, né? Pessoas que prestavam serviços a Deus, trabalhavam no templo ali, no tabernáculo, mas eram ímpios. E agora nós vamos conhecer um pouquinho a história deles, certo? Nós vamos ler o texto de 1 Samuel de 12 a 17. Como eu falei para vocês, nós estamos usando a NVI, versão NVI, Nova Versão Internacional. Nós leremos alguns textos durante esta lição, então eu peço que vocês fiquem atentos para a gente não perder o fio da meada aí, tá certo? Então vamos lá. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Agora nós vamos ver qual era a função de um profeta, o que eles deveriam fazer, o que era ideal que eles fizessem naquela época. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Então esse era o ideal. A pessoa levava a oferta, essa carne ela era colocada para cozinhar, e aí o auxiliar colocava um garfo lá dentro. O que saia naquele garfo, o profeta o sacerdote, podia se alimentar. Agora nós vamos ver o que Ofni e Finéias faziam. Versículo 15. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício:
Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, eles praticamente escolhiam a melhor parte, praticamente não, né? Eles escolhiam a melhor parte da oferta para eles. E a melhor parte, nós sabemos que devem ser sempre para Deus. Eles, como nós já falamos, eles não tinham temor a Deus e eles eram maldosos, né? Nós vemos que eles tratavam mal as pessoas que iam ao templo. Deus, nós vamos ver agora, ele castigou esses dois sacerdotes e também a Eli por não corrigir os seus filhos. Então, nós vamos ver outro texto aqui. Esse texto é um pouco maior. Então, como eu disse, prestem atenção. Os filisteus, que eram um povo inimigo, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Vocês sabem o que é a arca da aliança? Vamos ver aqui. A arca da aliança, ela representava a aliança e a presença de Deus no meio do seu povo. Então, através desse objeto que Deus se revelava ali ao seu povo. A arca, dentro dela, era guardada os 10 mandamentos e era um símbolo muito importante para os judeus. Hoje em dia, a gente não precisa mais dessa arca e nem de nenhum outro símbolo para estar na presença de Deus, devido ao sacrifício de Cristo Jesus. Nós não precisamos de nenhuma forma de intermediação. Nós temos o livre acesso através de Jesus Cristo. Então vamos voltar lá. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as suas roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando sua cadeira, ao lado da estrada, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos já estavam imóveis, e ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu um nome ao menino de Icabode, e assim disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então nós vimos
que se cumpriu o que Deus havia revelado a Samuel. Eli e os seus 2 filhos e sua nora, eles foram mortos, disciplinados. Os filhos devido à desobediência, por serem ímpios, e Eli por não ter feito nada, por não ter corrigido os seus filhos. Agora a gente vai entender um pouquinho de Samuel como sacerdote. Ele começou a exercer o ofício logo após todos esses acontecimentos, mas o livro narra que foi de uma forma bem diferente. Para vocês entenderem tudo, o ideal é que vocês leiam o livro. Ele é um livro que conta uma história. Então, se eu fosse contar a história aqui para vocês, nós íamos tomar muito tempo. Então, o ideal é que vocês leiam para entender. Mas o que eu posso adiantar para vocês, desculpa, é que Samuel ele foi bem diferente da forma que os filhos de Eli foram sacerdotes. Ele temia o Senhor e cumpria a função corretamente, com amor e dedicação. E ele também conduziu o povo a se arrepender aos seus pecados e oferecer sacrifícios em favor do povo. Nós vamos ver essa questão de conduzir o povo ao arrependimento um pouquinho mais para frente. Agora nós vamos ver Jesus como sacerdote. Na aula passada, nós já usamos o breve catecismo de Westminster e hoje nós vamos usar novamente. Nós utilizamos semana passada a pergunta 24 e hoje nós vamos ver a pergunta 25 e 26. Então, pergunta 25. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Então, Cristo, como sacerdote, ele foi a própria oferta, ele foi o próprio sacrifício por amor a nós. Então, ele é sacerdote nesta medida. E na medida também que ele intercede por Deus, por nós, né? Ele está sentado ao lado de Deus Pai e ele intercede por nós. Quando Deus olha para nós, ele olha através de Cristo, né? Então, por isso que nós alcançamos misericórdia. E também, outro ponto, quando nós oramos, nós sempre oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Então, nós não precisamos de nenhum tipo de intercessor, de mediador. Nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque Cristo ele se fez sacrifício e agora nós não precisamos mais de ninguém que medie o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler um versículo aí que fala de Jesus como sacerdote, lá em Hebreus 4. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, como nós já falamos, Jesus, ele é o maior sacerdote que a história já viu, certo? E agora nós vamos ver os cristãos como sacerdotes. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, nós não somos sacerdotes à medida como mediadores. Como eu disse, não precisamos de mediadores. Nós temos um livre acesso ao Pai. Mas nós somos sacerdotes pensando que nós podemos interceder. Então, a gente pode orar em público, interceder por irmãos, interceder por incrédulos e levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Então, lembrem-se, podemos sim ser sacerdotes, mas não
mediadores, sacerdotes como intercessores. Agora nós vamos ver outro aspecto. Rei. Rei significa chefe de estado, investido de realeza, príncipe soberano de um reino, monarca soberano. Nós sabemos, nós já falamos, que naquela época não haviam reis, haviam juízes. Samuel, ele foi o último juiz. Depois dele, o povo vai pedir a Deus um rei e o povo terá um rei. Então, Samuel, ele foi um juiz. Vamos continuar a história? Nós vimos que a arca foi roubada pelos filisteus, certo? Então, vão anotando aí tudo que vocês forem entendendo de Samuel como rei, certo? Então, a arca ela permaneceu 7 meses no território dos filisteus, causando-lhes destruição, pragas, moléstias e muita aflição. Ansiosos, eles ficaram muito ansiosos para se livrar da arca e de tudo que estava ali acontecendo ao povo. Eles consultaram sacerdotes e adivinhos, que deram a ideia a eles de devolverem essa arca. Então, eles colocaram num carro novo, com vacas, e determinaram que se a arca fosse até um certo lugar, era para eles ficarem tranquilos que o que estava acontecendo não era por eles terem roubado a arca. Mas se as vacas com o carro e a arca fosse até outro lugar, sem nenhum tipo de intervenção, é porque realmente todos esses males que eu falei, essas destruições, pragas e moléstias, elas estavam sendo causadas devido ao fato deles terem roubado a arca. E assim aconteceu, óbvio, né? Então ficou bem claro para eles que eles estavam mexendo com o povo de Deus, com a arca de Deus. A arca voltou ao povo, certo? E Samuel, ele teve um grande papel nesse retorno. Através da exortação dele, os israelitas abandonaram todo tipo de adoração idólatra aos ídolos e começaram a servir somente a um único Deus. Então, nós vamos ver aqui um texto que fala sobre isso, sobre a exortação de Samuel como rei, como sacerdote, né? Então, vamos lá. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos convertertes ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e aos Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Então, o povo fez isso, eles fizeram um jejum solene, se humilharam e confessaram seus pecados. Então Samuel começou a exercer essa função de juiz sobre o povo de Israel. Então, nesta medida que nós vemos Samuel como rei, como juiz. E agora nós vamos ver Jesus como rei. Então, novamente, nós vamos recorrer ao breve catecismo de Westminster. A pergunta está em 25, mas na realidade é 26. Como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, Cristo, ele nos governa, nos protege, e por isso que nós nos sujeitamos a ele. Então, nós vamos ler um texto que fala sobre a majestade de Cristo. Isaías 9, versículos 6 e 7.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, sem sombra de dúvidas, nós sabemos que Cristo é o nosso rei, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver as funções dos cristãos como reis. Então, nós, como crente, nós precisamos exercer nosso papel de liderança nesse mundo, nas diversas áreas que nós estivermos presente, né? Quando nós cuidamos da criação, acompanhem aí tudo a nossa tabelinha. Quando nós cuidamos da criação, quando somos bons alunos na escola, ou bons empregados no trabalho, quando começarmos a trabalhar, ou bons filhos, estamos cumprindo o nosso papel, certo? Quando somos bons amigos e tudo mais. Mas lembrem-se de que nós precisamos fazer isso sempre apontando para Cristo, o grande Rei, glorificando ao Senhor em tudo o que fizermos. Nós não devemos fazer isso para orgulho próprio, e sim para a glória de Deus. Então, nós vimos aí a nossa tabelinha completa. Como que nós agimos como sacerdote, como profetas e como rei. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa história. Como eu falei, essa história é rica em detalhes. É importantíssimo que vocês leiam para que vocês conheçam os detalhes. Então, peguem um tempinho dessa semana, leiam aí o livro de 1 Samuel. Nós temos diversos meios, nós podemos ler, nós podemos escutar audiobíblia, então façam isso. E mandem foto lá no grupo para que todos possam ver do que vocês completaram, do mapa de vocês. Então, Samuel como profeta, sacerdote, rei, Cristo Jesus como profeta, sacerdote, rei, e nós, cristãos, como profeta, sacerdote, rei. Tá certo? Aguardo a foto lá no grupo. Boa semana, pessoal, e não se esqueçam de ler o livro de Samuel.